Bem-vindos a mais um podcast Papo Levitanas. É com muita alegria que estamos de volta com as nossas conversas de uma maneira leve para levar muita informação para vocês. Hoje, o nosso assunto é sobre uma situação que incomoda muitas mulheres, mas que ainda é muito pouco compreendido, que é o lipedema. Ele pode estar por trás daquele inchaço persistente, daquela gordurinha que não sai nem com dieta, nem com academia de jeito nenhum, né? Dores nas pernas, retenção de líquido. Muitas vezes ele é confundido com celulite, mas pode ser o lipedema. E para a gente conversar mais sobre esse assunto, eu trouxe aqui duas maravilhosas, a doutora Gabi, que é especialista em suplementação, e a doutora Marina, que é a nossa nutricionista maravilhosa. Então vamos lá, gente. Me contem o que é o tal do lipedema. Oi, então eu sou a Gabi. Vamos falar sobre o lipedema. Então, o lipedema ele é um acúmulo de gordura na região das pernas e dos braços. E às vezes tem o acúmulo de gordura só na região do quadril até o joelho. Pode ser lipedema também, não é? Antes falava que o lipedema era a perna inteira. Não, pode ser só regiões. Então, quadril, só a coxa, só a panturrilha, o braço, né? É muito característico aquela panturrilha bem grossa, né? Bem na região aqui do pé. É como se tivesse apertado ali a panturrilha. Garrote, né? Que dá pra ver bem a diferença. E no braço também, você vê bem a diferença no cotovelo e aqui no punho. Esse garrote que faz da gordura. Então, o lipedema é monte de célula de gordura acumulada que vai fazendo vasoconstrição na região. Então, dificulta a circulação, dificulta também, faz vasoconstrição nos vasos linfáticos, o que dificulta a drenagem da região. Por isso do edema, né? Por isso do edema, da dor, dos roxos também, porque faz tanto vasoconstrição que tem alguns microvasinhos que começam a romper e começa a extravasar sangue. E por isso que muita gente que tem lipedema tem muito roxo na perna, por causa desses vasinhos que acabam sendo, que estouram por causa dessas células de gordura que estão acumuladas. E como identificar se é um lipedema ou um acúmulo de gordura comum? Justamente por conta dessa mudança, né, da disposição dessa gordura? Como que é? Isso. Normalmente quem faz vê, né, essa diferença e diagnostica mesmo o lipedema é o vascular. Então, o paciente ele tem que ir até o médico vascular para que ele possa investigar. Inclusive, alguns têm uma dificuldade em perceber essa diferença, né, entre varize, porque também pode ser uma característica, aquele edema pode ser também característica de varize. As dores, né? As dores, né, o inchaço e tudo mais. Então, é bem difícil mesmo de diagnosticar. Mas, realmente, né, o garrote ali na parte de baixo ali do tornozelo. A parte de trás também do joelho é uma característica. Então, quando ela tá muito inchadinha atrás, ela faz um gordinho atrás aqui do joelho também. Em cima do joelho também faz. Acima do joelho também, né? Mas aí o acima do joelho é o mais fácil de identificar, né? Acima, aqui, a região do quadril, A gente pode, inclusive, né, quem tá ouvindo não vai conseguir ver, mas no vídeo a gente vai colocar aqui algumas imagens exemplificando pra mostrar. o Até lipedema. porque não tem só um grau, né? Então, tem grau 1, 2, 3, né? E ele não acontece apenas em perna inteira, né? Como a Gabi falou. Então, ele pode acontecer só no bumbum, só no quadril, só na coxa, só no tornozelo. Então, a principal característica mesmo é a desproporção. Então, muitas vezes, inclusive, às vezes as pessoas acham que só pessoas mais obesas que vão ter o lipedema. Muito pelo contrário, né? Exato. Tem pessoas magras, eu inclusive tenho pacientes que são bem magricelinhas aqui em cima e o quadril maior, perna a perna maior. Principalmente a panturrilha. Mas o que mais me chama atenção é a região da panturrilha. Muito comum também encaminhar a dor, né? A sensibilidade que esse paciente tem na perna. Então, ele sente muito ao toque. Qualquer toque já sente e já sabe que... E uma questão que dá para observar também é que quando você encosta na pele, se demora para voltar ali, fica branquinho. Com relação à circulação, né? E é bem característico. É uma região gelada também, porque tem pouca circulação. Então, se encosta, é bem gelada, é bem E antigamente, engraçado. né, quando eu fiz estética, por exemplo, na minha primeira faculdade, a gente não tinha esse estudo sobre o lipedema. Sim. Ele é recente. Ele é muito novo. Então, antigamente, era tudo tratado como celulite. E, né, claro que tem alguns sintomas que são parecidos com a celulite, mas
e as duas coisas estão atreladas também. Normalmente, né, o lipedema ele vai ter aquele aspecto de furadinho, igual da celulite, mas o tratamento ele é completamente diferente, né? E até sobre isso eu quero, que você fale sobre a questão alimentar no lipedema. Quais são os alimentos que podem piorar ou então melhorar o lipedema? Então, na alimentação é muito importante que a gente use de fases, né? Então, a gente começa fazendo, eu gosto muito de começar, óbvio que tem a sua individualidade, mas uma dieta mediterrânea, ela ajuda muito, porque ela é rica em azeites, né? Gordura boa, grãos bons, integrais. Então, a gente usa uma dieta mais mediterrânea, a primeiro contexto. Mas as dietas com menos carboidrato, elas são, assim... As melhores. As melhores, Até então, porque, né, o carboidrato vira açúcar, exato, que daí então, inflama. Principalmente quando a gente fala nos alimentos que a gente deve evitar no lipedema, seriam ali açúcar, trigo, glúten, né, em excesso, a lactose em excesso em alguns casos, não são todos. Então, por isso a importância do atendimento individualizado para olhar e ver o que o paciente está sentindo mais. Mas, geralmente, assim, o açúcar, bebida alcoólica... óleos vegetais, né? Então, não são indicados no caso do lipedema. E aí, a gente usa uma estratégia ou mediterrânea, ou então uma low carb, uma cetogênica bem aplicada. São as dietas que trazem mais resultado. Incrível. E até porque o lipedema ele está relacionado com essa inflamação. Isso Por mesmo. conta de todo o acúmulo de gordura, piora da drenagem, a célula vai acumulando toxina. E aí inflama todo aquele tecido e gera aí toda uma inflamação generalizada, né? Crônica, isso. E aí, por esse motivo que é preciso evitar esse tipo de alimento, né? Evitando os alimentos ruins e trazendo alimentos bons, né? Frutas vermelhas, alguns chás específicos, chá de cavalinha, ajuda bastante também nesse contexto. Perfeito. E a Gabi, como é especialista na parte de suplementação, a gente já sabe que a dieta ela é fundamental, não tem como a gente querer ter saúde sem comer bem, né? Mas a gente tem hoje, graças a Deus, a parte da suplementação, que é uma aliada para aquelas pessoas que têm aí uma dificuldade de absorção, enfim, né? Por vários motivos. Eu até falo que os suplementos, eles não fazem milagres sozinhos, né? Eles são um complemento da alimentação. Então, eles vão ajudar muito, mas se você tiver com uma alimentação adequada. Certo. E entre os suplementos que dá para ser utilizado, que vão ajudar a desinflamar a região, tá? Ômega 3, cúrcuma, coenzima Q10, Dimples. O Dimples, ele é um ativo específico, né? De uma marca, na verdade. Isso. Que ele atua tanto para quem tem celulite, que já foi diagnosticado aí que não tem o lipedema, pode fazer uso do Dimples, que ele é bem interessante. E os outros por serem anti-inflamatórios. O magnésio também, o magnésio para ajudar a circulação ali da região. Melhora da dor. Colágeno também é legal suplementar, mas daí vem a questão. Você vai suplementar colágeno, você está ingerindo a quantidade de proteína que o teu corpo precisa? Como que tá teu ferro, tua vitamina C? Tudo isso para você estar absorvendo colágeno mesmo e não só transformando esses aminoácidos em outra proteína para o nosso corpo, né? Mas seria bem interessante suplementar para quem tem lipedema, porque tem essa região fica com pouco colágeno ali, porque ele começa a ficar muito comprimido. Então, a gente precisa reorganizar, né? essas fibras de colágeno. Na verdade, eu acho que até por conta desse edema, dessa formação das células ali anormais, né? Não é anormal no sentido de um tumor, mas é que elas ficam dispostas de uma maneira irregular. Isso. Irregular. E aí, o que acontece? Entre essas células, existe ali um líquido, né? Intercelular, e acaba que as fibroses vão acontecendo por conta dessa compressão, né? Então, as fibras colágenas que dão aquele aspecto firme, bonito para nossa pele, elas não conseguem ficar alinhadas. E aí vão ficando toda tortinha ali, gerando o aspecto de casca de laranja também, Exatamente. Né? Por isso que no tratamento do lipedema, a gente tem que tomar cuidado para não inflamar ainda mais essa região, para não ter mais desordem ainda das fibras de colágeno. Por isso que é legal suplementar colágeno, para a gente tentar trazer mais colágeno para essa região que acaba se tornando mais flácida, né? E entre os tratamentos estéticos que a gente pode incluir, tá a drenagem, para a gente conseguir drenar essa região, tirar todo o líquido acumulado, fazer tratamentos anti-inflamatórios. Então, o ozônio é muito legal, porque a gente vai conseguir desinflamar essa região.
O LED, né? O LED, o Inlib, que também vai trazer tirar essa desinflamação do nosso Melhora corpo. a oxigenação também, né? Oxigenação. Aquela luzinha. Vamos colocar uma imagem que bastante gente não conhece ainda sobre isso. Que vai direto aqui na artéria radial, né? Exatamente. E isso faz com que aumente a oxigenação e diminua a inflamação. E o ozônio é a mesma coisa, ele vai aumentar a oxigenação do tecido e vai diminuir a inflamação. Então, seria legal fazer até o ozônio sistêmico e o ozônio local também, para ter essa melhor dessa circulação ali dessa região. Perfeito. É muito interessante esse tema, como eu falei, ainda tem muitas dúvidas relacionadas ao lipedema, ainda estão sendo feitos vários estudos e sendo descobertas muitas outras coisas relacionadas a isso, mas as informações que vão chegando é sempre uma maneira da gente olhar com mais carinho para o nosso corpo. Muitas mulheres, por muito tempo, ficaram sem mostrar as pernas, né? Com vergonha mesmo, achando que era falta de esforço ou então que tinha alguma coisa errada ali, que ela estava fazendo errado, e na verdade é algo muito genético. E falando até de genética, o lipedema ele tem essa característica, né? Então, por a mãe ter lipedema, a chance da filha, principalmente, ter lipedema grande. Também é maior, né? A gente também não pode esquecer, Cami, de falar a importância dos exercícios físicos, né? Principalmente o exercício aeróbico. Então, ele é bem importante nessa questão para o movimento, né? A própria caminhada que a paciente consiga fazer, mas que seja contínua. Então, todos os dias, mantendo. Óbvio que os exercícios de força também vai fazer muita diferença, né? Mas o movimento tem que existir sempre, né? Aliado à alimentação, aos suplementos, aos tratamentos estéticos, o exercício físico não pode deixar de acontecer também. Sim. E hoje em dia, agora, quando o lipedema tem um grau mais avançado, tem a cirurgia também, né? Também. Então, algumas pacientes estão fazendo a cirurgia para o lipedema, tá tendo um resultado bem legal, só que como é crônico, ele pode voltar, por isso que você tem que continuar com a alimentação anti-inflamatória, atividade física, os suplementos anti-inflamatórios, para você estar cuidando dessa região, porque senão você vai fazer a cirurgia e vai descuidar ali e logo pode voltar. E não esquecer também que uma das causas pode estar associada ao anticoncepcional, né? Então, contraceptivos e, de repente, pode ser uma das causas ali que o paciente não pensou. Piora, né? E tá usando, né? Às vezes ali um contraceptivo com muitos hormônios, então tentar diminuir isso seria bem interessante também. Maravilha. Meninas, foi ótimo a nossa conversa. Eu creio que vai ajudar muitas mulheres aí a se olharem com uma atenção maior para esses detalhes do corpo, buscarem um auxílio para realmente ter o diagnóstico correto. E para quem se interessou sobre esse assunto, sigam a doutora Gabi, a doutora Marina, sigam a Clínica Levitac. Volte e meia, a gente está ali dando mais informações para vocês, para que a gente consiga cada vez mais ter um corpo saudável, de uma maneira leve e carinhosa conosco mesmo, tá bom? Então, Obrigada. Beijos e até o nosso próximo episódio do Papo Levitanas.